Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso trabalho promovido pelo CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Esse nosso centro, ele se encontra aqui em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, e todas as tardes, de sábado, entre 17 e 18 horas, nós estamos estudando uma das perguntas do livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro da autoria do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. É um livro de perguntas e respostas, perguntas que foram elaboradas pela FEB entre as décadas de 30 e 40 e que, levadas através da mediunidade do Chico ao nosso irmão Emmanuel, Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nos oferece um pouco mais de reflexões sobre diversos temas. Nós já estudamos muitos temas. Estamos atualmente falando sobre o tema Jesus, né? Nós estamos falando sobre o Evangelho, o item é o 321, que fala sobre Jesus, nosso modelo, mestre, modelo e guia. E nós estamos encerrando hoje exatamente as perguntas sobre referência ao nosso mestre, modelo e guia Jesus, o Cristo, né? E nós, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, desejamos, né, agradecer a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, aos nossos mentores e guias espirituais, lembrando que todos nós estamos mergulhados no hausto divino do Criador, no fluido cósmico universal, e é através do fluido cósmico universal, deste hausto divino, em que nós estabelecemos uma corrente de sintonia. Corrente essa que permite que nós aqui no CETRELV e as pessoas que nos acompanham pela internet, onde quer que você esteja, você estará nessa corrente de sintonia. Essa corrente é onde nós vamos encontrar ali espíritos que são encaminhados por Jesus, a fim de que nós possamos encontrar dentro dessa corrente irmãos que possam trazer para nós boas inspirações, bons ensinos, que possam nos amparar, nos ensinar, nos trazer inspirações, nos trazer intuição sobre as reflexões que nós nos colocamos a estudar na tarde de hoje. Agradecidos então a toda essa espiritualidade, aos benfeitores espirituais que nos acompanham, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e não nunca nos esquecendo do nosso Pai, o nosso paizinho criador, Deus, que oferece esse espaço, esse momento, esse tempo tão importante para as nossas reflexões, para que a gente possa aprofundar nos ensinos do seu Filho Jesus Cristo, nosso mestre, modelo e guia, e assim trazer um pouco mais de refrigério, um pouco mais de ensinamento a todos nós. Sejam todos bem-vindos. Você Mireia, seja bem-vinda. Então, nós fazemos na tarde de hoje um estudo do livro O Consolador. Nós estamos estudando esse livro há mais ou menos 3 anos e meio, tá? Nós estudamos uma pergunta por final de semana, tá? Então, é um estudo que a gente vem fazendo assim todos os sábados, das 17 às 18 horas. Estudamos apenas uma única pergunta. Desculpa, Sua Graça. Micael, se você quiser sentar um pouco mais para frente, fica até mais fácil se você quiser falar alguma coisa, porque nós fazemos o estudo de maneira mista. O que que é um estudo misto? É um estudo que nós fazemos aqui, nós, aqui no CETREL, e a gente transmite pela internet. Então, algumas pessoas que estão fora, tipo o nosso irmão Samuel, ele está em Minas Gerais, ele está na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, e ele acompanha com a gente. E a gente tem outras pessoas que de vez em quando conectam, e que às vezes estão aqui, às vezes estão em casa, não pude vir e tal, acompanha pela internet. A plataforma que a gente usa é a do Zoom. O link ele é normalmente oferecido pela casa no site, né? No site não, no WhatsApp da casa, né? Então vocês recebem um link fixo. Normalmente eu peço para a pessoa, guarda num cantinho ali com os seus favoritos. Não dá para vir nesse sábado, tive um problema, tal. Sem nenhum problema. Interage, desejando falar, só levantar a mãozinha, a gente abre para falar. E o que que a gente faz? A gente faz a leitura
da pergunta, a leitura da resposta. Normalmente eu faço uma reflexão introdutória e aí passo a palavra para as pessoas para a gente ir conversando. O que que você pensa a respeito disso? Quais as suas experiências? O que você já ouviu falar? O que você já tem ali de aprendizado, de experiências que você quer compartilhar com a gente? Então, é um estudo que a gente abre para participação mesmo, para a gente conversar participando. Então, não é para vir e ficar. Pode ficar só como ouvinte? Pode, não tem problema nenhum. Mas não, traga experiências. É importante a gente ouvir as experiências, entendeu? Às vezes, alguma coisa que eu coloquei que você não entendeu ou que não ficou muito claro, traz a dúvida. Se for alguma coisa que de repente eu não sei e ninguém da sala sabe, o que que a gente faz? Olha, semana que vem a gente vai voltar na mesma pergunta e a gente vai em busca de respostas. E a gente vai trazer as respostas para a semana que vem para continuar. É um curso, não é um curso, né? É um estudo, né? A gente chama de estudo. Como eu falei, já tem um pouco mais de 3 anos e meio que a gente faz todos os sábados. E a gente tem realmente intenção de terminar o livro, né? Mas pelo número de perguntas que falta, ainda eu não quero deixar assim, ó, ainda falta pelo menos mais uns 2 anos. Uns 2 anos, 2 anos e pouco para a gente terminar. Meu nome é Eduardo, ele é o Nivaldo. Na internet nos acompanha o Samuel, de vez em quando entra a Sati, e às vezes entram outras pessoas, que às vezes chamam, que elas pegam o link, entram e acompanham, tá? E sejam muito bem-vindos. O horário é sempre nesse, das 17 até as 18 horas, e é sempre uma pergunta. Ela é sequencial. Ah, não deu para. A pergunta não ficou muito clara, ficou alguma coisa ainda para a gente conversar. A gente volta na semana seguinte. Eu não tenho a menor pressa em terminar, como eu falei, já está 3 anos e meio. Se demorar mais 3 anos e meio, não tem problema nenhum, né? E foi realmente uma proposta de. Não, nós não vamos fazer um estudo, nós não vamos fazer vamos dizer assim, um curso. É um estudo. E o estudo, o que que nós vamos pegar? Primeira coisa, falar, vamos estudar o livro dos Espíritos. Mas o Espírito a gente já estudou. Então eu falo, o que que a gente pega? Vamos pegar então um livro de perguntas e respostas. Mas tem outro livro, é o livro Consolador. É um livro de perguntas e respostas. Para quem não conhece, então eu vou repetir essa primeira parte que eu estava falando, que é a abertura, né? O livro Consolador é um livro de perguntas e respostas, de autoria do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. São perguntas que foram elaboradas pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, entre os anos de 1934 a 1940, e foram, através da mediunidade do Chico, levadas ao conhecimento de Emmanuel. Emmanuel, através da psicografia do Chico, lhe respondeu todas as perguntas. Uma vez que todas as perguntas foram respondidas, elas passaram por um crivo de avaliação da própria FEB, tá? E duas perguntas ali surtiram dúvidas relativas àquilo que Emmanuel estava nos trazendo como reflexões. Por que que surgem dúvidas, né? Tudo que você vai encontrar dentro do livro O Consolador, ele está presente dentro das obras doutrinárias. Ou seja, você vai encontrar alguma coisa ou no Livro dos Espíritos, ou no Livro dos Médiuns, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênese, ou nas próprias obras de discussão e apoio, que é a Revista Espírita. Ou seja, o conteúdo foi, de alguma maneira, abordado pelo codificador. O codificador, de alguma maneira, tocou naquele ponto. Então, o que que acontece? As perguntas são colocadas para que Emmanuel nos traga mais reflexões. Não que ele vai se utilizar do arcabouço, ou seja, das informações que nós já temos, mas vai trazer para nós algumas informações a mais, algumas ligações a mais. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo nos leva a reflexões e a procurar ver os fundamentos. Foi o que FEB fez. Então, duas perguntas, quando foi entregue para a FEB as respostas, duas perguntas surtiram realmente algumas dúvidas. E essas perguntas, então, foram recolocadas a Emmanuel através da psicografia do Chico. Ou seja, foi feita uma sessão e ali foi consultada Emmanuel a respeito dessas duas perguntas. Uma delas trata-se das metades eternas. E a resposta dada por Emmanuel era um pouco intrigante.
E Emmanuel falou que ele não ia alterar a resposta porque o trabalho do Chico ainda estava apenas começando, era a década de 40. Ainda tinha que vir todas as obras de André Luiz, né, que falavam sobre a vida no mundo espiritual. André Luiz foi um grande repórter da vida no mundo espiritual. E ele falou, após a vinda dessas informações, as informações de Amélia Rodrigues que viriam por Divaldo Pereira Franco, e todos os outros que trabalharam, né, nessas obras de apoio, nós iríamos compreender um pouco melhor o sentido do que ele estava dizendo. O que foi patente. Hoje se compreende perfeitamente aquilo que foi colocado naquela resposta. Realmente faltava ainda alguma coisa. É do tipo aquilo que Jesus coloca lá no Evangelho de João, lá no capítulo 14, 15 e 16, quando ele fala do Paracleto, né? Tenho muito para vos dizer, mas não podeis suportar agora, né? A resposta foi do tipo assim, olha, ela foi um pouco demais, mas vocês vão ter subsídio para isso. Tivemos. Porém, tinha uma outra, né? E essa outra realmente, quando consultado, o Emmanuel falou: olha, o problema aqui é que não existe, né? Não existe médium perfeito. Não existe um médium perfeito. E quem respondeu a pergunta não fui eu, quem respondeu a pergunta foi o próprio médium. E aí ele pede a licença para que ele dê a resposta. A resposta precisa, né? O nosso irmão Chico, ele faz constar, está na última parte desse livro, ele faz constar exatamente essa pergunta, apenas a pergunta, não a resposta. A resposta, ela é realmente, não que ela não tem ela tem contradições. Então, por isso ela não está presente. Mas o Chico fez questão que isso ficasse presente na obra, e por isso ele está no final dessa obra, exatamente para nos alertar que não existem médiuns perfeitos. Todo médium ele tem um percentual a mínimo. Todo médium tem um percentual anímico. E, às vezes, esse percentual anímico pode florescer e pode trazer para nós grandes verdades, mas no meio dessas grandes verdades, alguns pontos de contradição. E foi exatamente o que aconteceu, que ele faz constar na obra, para que a gente pudesse ter sempre muita atenção. A obra em si, depois de publicada em 40, foi publicada no ano de 40, ela foi estudada muitos anos e está sendo estudada até hoje. E nós sabemos pela FEB, pela FEESP, pela USE, por todos os nossos irmãos que coordenam as atividades do Doutrina Espírita, nunca se encontrou mais nenhum ponto que pudesse ter alguma coisa que você dissesse assim, não, isso daqui tem um ponto de divergência. Então, nós não encontramos até hoje nenhum ponto de divergência. Desta forma, ela é uma obra que nós temos utilizado com bastante regularidade nos nossos estudos, a fim de dar um upgrade, uma reflexão mais profunda sobre aquilo que nós temos dentro da própria codificação. A recomendação que a gente faz é o seguinte: se você nunca leu as obras espíritas, pelo menos esse. Leia o livro dos Espíritos, comece pelo livro dos Espíritos, leia o livro dos Médiuns, leia o Céu e o Inferno, leia a Gênesis, faça uma leitura mesmo. E depois, se você realmente se interessar por alguma das obras lhe chamar mais atenção, aí você faz uma leitura mais acurada, uma leitura com mais aprofundamento. Mas isso seria o primeiro ponto que a gente chama atenção. E aqui na sala a gente vai oferecer sempre essas oportunidades. Não conheço nada, estou chegando aqui pela primeira vez, estou lendo o livro dos Espíritos, vamos fazer uma pergunta, de repente surge alguma coisa que você já ouviu falar e que você tem alguma dúvida, coloca e a gente conversa. Vamos agradecer então a toda a equipe espiritual que nos acompanha, que está sempre junto conosco, pedindo que ela possa nos amparar, nos inspirando, nos incluindo em todo o nosso trabalho. E agradecidos então a toda essa espiritualidade amiga que nos permite esse nosso trabalho. Vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal,
Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Bom, como eu estava falando, nós estamos trabalhando na pergunta de hoje, a 291, né? A 291, ela está dentro do item Evangelho, ela está falando como item principal, que é a 321, Jesus. Jesus como modelo e guia. Nós já fizemos uma série de perguntas, são 2 páginas, quase três, são 3 páginas, né, de perguntas, e hoje é a última pergunta. E na semana que vem a gente já vai abrir um tópico novo que vai falar sobre religiões. E aí vai ter bastante coisa, porque são inúmeras as religiões, né? O ato de religare, né? Religiões, religare, né? Se religare. E a gente vai ter bastante coisa para a gente conversar. Mas a pergunta de hoje é uma pergunta de encerramento. Eu vou ler a pergunta da aula passada, porque a gente sempre vamos rever essa a pergunta, né? Para a gente entrar no clima, né? Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração do seu sentimento nos ensinos? E aí ele dá como resposta: sim, é óbvio, né? As parábolas, elas têm realmente esse fenômeno de trazer essa exaltação, né? As palavras do Evangelho são como as sementes divinas que desabrocham, mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Respostas normalmente são curtas, diretas, e normalmente numa resposta de um parágrafo, a gente às vezes fica uma hora conversando sobre ela. Tinha muita coisa, a gente conversou bastante. A pergunta de hoje eu vou compartilhar na tela, então não precisam lembrar, vou precisar de livro. Não precisa. Eu compartilho a pergunta na tela para a gente ler e a gente meditar juntos. Então, vamos lá. A pergunta de hoje é uma pergunta bem interessante, né? Dentro da literatura espírita, essa pergunta ela é abordada apenas por João, principalmente na carta, né? No Apocalipse de João. Como interpretar o anticristo? Pergunta bem interessante, né? Como interpretar o anticristo? Bom, é uma pergunta direta, não tem vírgula, não tem. É pergunta tipo vai na lata, né? Como interpretar o anticristo? É quase que dizer assim, o que que se pensa do anticristo, né? Poderia traduzir essa pergunta dessa maneira, né? Mas a gente já pode, antes de ler a resposta, pensar, né? Anti. O que que é o prefixo anti? O que significa o prefixo anti? Que veio antes, né? Não, anti, que é contrário. Ah, É o contrário. Então, antídoto é o contrário, algo que é contrário ao veneno. exato. Anticristo, como interpretar aquele que é contrário ao Cristo? Então, quando você analisa a própria. Por isso que ele coloca, inclusive, o A em maiúsculo, que é para a gente parar e pensar um pouco, né? Exatamente para a gente pensar, olha, a palavra em si, ela já traz para você uma certa conotação de que é algo contrário a alguma coisa. Exato. Aí a segunda coisa que a gente pode meditar antes de entrar na resposta, o que significa a palavra Cristo? Cristo é igual a Jesus? Não. Jesus é uma persona que nasceu e viveu e morreu. Foi aquele que nós temos o nome dele em hebraico era Yeshua. Yeshua, a tradução de Yeshua seria salvação ou salvador. E nós resolvemos dar a ele o nome de Jesus. Então, Jesus é essa persona. Agora, Cristo é um título que ele ocupa. É a posição dentro da hierarquia espiritual que ele ocupa. Se alguém um dia já leu o Livro dos Espíritos, nós vamos ter na pergunta 113 do Livro dos Espíritos, que fala sobre. Porque ali, entre a 100 e a 113, ele dá o que ele chama de escala espírita. Então, ele fala
dos espíritos imperfeitos, dos espíritos bons e dos espíritos puros. Ele divide em três ordens. E ele fala sobre os imperfeitos, são diversas, dividido em diversas escalas, né? Ele ali vai falando sobre diversas ordens de espíritos imperfeitos em que nós nos encontramos. Ele fala sobre os espíritos bons, que é uma escala que também ali são menos ordens, né? Mas são espíritos que já alcançaram um grau de conhecimento que os coloca numa condição de espíritos bons. E ele trata de uma classe única. Ele fala classe única dos espíritos puros. A essa classe única, ele fala que nessa classe única estão ali os espíritos que ele chama de os anjos, os serafins, os querubins e os cristos. Ou seja, ele elenca uma ordem de espíritos puros e ele diz que a essa ordem pertencem todos aqueles espíritos que já não sofrem e já não são mais influenciados pela matéria. Ou seja, a matéria a eles não causa mais nenhum tipo de impressão. Eles já alcançaram uma classe de evolução em que eles não sofrem mais nenhum tipo de constrangimento, eles não sentem mais nenhum tipo de mágoa, de ressentimento, eles já desenvolveram todas as virtudes em grau máximo. E o desenvolvimento dessas virtudes em grau máximo os coloca nessa escala de espíritos puros que se desenvolvem, chegando até um limite que para nós hoje é conhecida, que é o limite dos cristos planetários. Por isso, nós temos Jesus como o governador do orbe terrestre. Ele é o governador espiritual do orbe. Quer dizer o seguinte, que sobre a tutela vamos imaginar o orbe como sendo uma grande escola. E nessa escola nós somos os alunos. Dentro dessas escolas, nós temos muitos professores. E temos um reitor, um diretor. Jesus representa esse diretor. Então, em vez de nós chamarmos ele de diretor, nós chamamos ele de Cristo. Ele é o diretor dessa instituição. Existem muitos professores, existem muitos professores, todos que a gente conhece aí, muitos receberam inclusive qualificação de santos, né? Santo Antônio, São João Cristóvão, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, nós temos Maria, todos eles estão dentro vamos dizer assim, desse agrupamento, que são um conjunto, vamos dizer assim, dos docentes, né? Que nós somos dos discentes, né? Nós somos o corpo docente. E esses são o grupo discente. Obviamente, como Jesus, sendo governador, como sendo diretor, como sendo o Cristo planetário, ele tem outros espíritos que assessoram Maria de Nazaré e toda essa equipe de espíritos que são os professores e que nos auxiliam. Mas então, Cristo não é ele, Jesus. Cristo é o grau de desenvolvimento espiritual que ele alcançou. Então, quando você fala anticristo, você está dizendo ante o diretor, ante o coordenador. Então, eu estaria fazendo uma pergunta seguinte: olha, eu tenho um diretor que tem uma escola e que tem dentro dessa escola um código moral de conduta que é o evangelho que ele veio e que ele viveu aqui entre nós. Esse é o código moral de conduta. Ele veio nos trazer esse evangelho e veio nos apresentar uma religião, que se chama religião, olha o que eu vou falar, cósmica, do amor e da sabedoria. Então, essa é o que ele veio nos apresentar. É algo que não nos forma para viver única e exclusivamente no planeta Terra, mas em qualquer lugar da galáxia. Em qualquer casa de Deus, em qualquer lugar do universo, eu não posso falar infinito, mas do universo eterno, porque o universo não é infinito, ele é eterno. Esse universo eterno, onde exista lá uma escola de provas e expiações e que existe lá um Cristo planetário, que pode ter o nome de Jesus ou qualquer outro nome, eu não sei, mas que vai ser ali aquele diretor,
lá, aquele código moral de conduta que é apresentado lá é o mesmo que é apresentado aqui. Por isso, o que ele nos apresenta é chamado de religião cósmica, do amor cósmica, porque é de todo o cosmos, do amor e da sabedoria. Então, tudo que ele nos apresenta, tudo que ele viveu, não é algo exclusivo, mas é algo universal, pois Deus é universal. Quando você fala como interpretar um anticristo, você está dizendo como alguém que é contrário a esses ensinos, alguém que não tá, que não segue esses ensinos e que tem as suas próprias prerrogativas. Então, a ideia inicial, antes de ler a resposta, é você compreender o que significa Cristo e o que significa o prefixo ante, contrário a uma, não a uma pessoa, mas a religião cósmica do amor e sabedoria. Seria como dizer assim, é algo contrário do que Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. Quer dizer, estamos em perfeita, não em sintonia, mas em perfeita comunhão de pensamentos. Então, o que Deus deseja, o que Deus tem para o amor e a sabedoria do universo, Jesus representa. Então, na verdade, você poderia ir até mais longe. Anticristo seria ante os pensamentos que Jesus nos apresenta como diretor da escola e que são contrários a essa situação. Vamos ler a resposta para que a gente possa, através da resposta, caminhar um pouco mais. Podemos, olha a colocação bem interessante, né, que ele coloca. Podemos simbolizar, ou seja, é um símbolo, tá? Como anticristo, o conjunto das forças que operam contra o evangelho na Terra, código moral de conduta do ser humano, religião cósmica do amor e da sabedoria, e nas esferas de vizinhas do homem. Esferas divinas, lembra que eu falei que o código moral de conduta apresentado pelo Cristo, ou seja, a religião cósmica do amor e da sabedoria, não é algo para o planeta Terra, mas para um cidadão da galáxia, um cidadão do universo. Nós somos espíritos que somos espíritos universais. O universo, ele é parte integrante de tudo aquilo que a gente vai usar para nos desenvolver e para nos aproximar cada vez mais do nosso Pai Criador. Mas, uma conjunção adversativa. E aí ele vai nos levar a uma outra reflexão. Esse mas, inclusive, está entre vírgulas, quer dizer, olha, até aqui perfeito, mas eu vou trazer algo mais. Não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus. Porquanto, uma outra conjunção, com tal suposição, ou seja, se você pensar desta maneira, negaríamos a previdência e a bondade infinita de Deus. Posso traduzir o que ele quis dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, tudo que eu falei até agora bateu e está tudo válido, tranquilo. Religião cósmica do amor e sabedoria, ah, o que o Jesus veio viver aqui é aquilo que o Pai deseja nos trazer para um ensino numa escola como a nossa, de ensino fundamental, que são os fundamentos da vida, que estão nos preparando para que a gente tenha ascensões cada vez mais elevadas e vá compreendendo melhor cada vez mais o universo. Tranquilo, presente, está tranquilo. Mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e divino que pudesse neutralizar a ação de Jesus. Seria como dizer assim: olha, é, quando você é contrário ao diretor, você tem condições então de ter uma escola ou criar uma situação que seja maior do que aquela que Jesus está trazendo. E isso é impossível. Isso não tem como, né? Porque se você chegasse e dissesse assim, existe um ser que foi criado definitivamente para o mal,
onde estaria a bondade infinita de Deus? E quem teria criado? E quem teria criado esse ser, né? Então Mas teríamos mais deuses, quer dizer, derrubaria tudo que você pode imaginar. Por isso que ele coloca no final, né? Negaríamos a previdência e a bondade infinita de Deus. Onde é que está a bondade infinita de Deus? Lembra que quando eu toquei no assunto, que eu falei que quando um espírito chega a um grau, num espírito puro, ele não se ofende de maneira nenhuma, porque não há como você ofender um espírito dessa magnitude, né? Um espírito dessa magnitude, vamos desenhar uns quadrinhos aqui, vamos ver se eu consigo dizer, montar quadrinhos para a gente falar. Vamos fazer um quadrinho em que a gente vai colocar aqui a justiça. Vamos fazer um quadrinho aqui do lado, onde a gente vai colocar a misericórdia. Justiça e misericórdia, dois quadrinhos. Aí a primeira pergunta: eu posso ser justo e não misericordioso? sempre precisa ser um dois. Eu posso ser justo e não misericordioso? Eu posso. Posso. Quando eu faço olho por olho, dente por dente. Eu aplico a justiça no seu grau máximo, sem nenhum tipo de misericórdia. Mas eu acho que mesmo se não fosse no grau máximo de justiça, se não fosse no grau máximo de misericórdia, também daria para ser uma justiça não misericordiosa, não Eu vou talvez chegar da lá. misericórdia de Deus, por exemplo, É, né, que é é infinita. infinito. Então, eu posso ser justo e ser quase nada misericordioso. Quase nada misericordioso quando eu chego e falo assim, olho por olho, dente por dente. Todos vamos ficar Cegos ou banguelos. Exatamente. Agora, qual é o objetivo do Evangelho do Cristo? Qual é o trabalho que o Cristo veio nos apresentar? Ele não veio nos falar assim, misericórdia quero e não sacrifício. Ele não veio nos falar, e é anotado pelo evangelista Mateus, que inclusive está lá no Sermão do Monte, quando ele fala dos fariseus, ele fala assim: fazei tudo o que eles vos fazem, mas não da maneira como fazei tudo o que eles vos dizem, mas não da maneira como fazem, pois dizem uma coisa e fazem outra. E ele vai até um pouco mais longe quando ele chega para os fariseus e fala principalmente sobre aquela parte, e que agora eu não lembro, eu não decoro o evangelho todo, né? Mas quando ele fala sobre a justiça, né? E ele fala o seguinte, aí alguém me soprou aqui, né? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus conheciam bem a lei. Eles aplicavam a lei com austeridade, mas com a misericórdia Sem misericórdia. desse tamanho. Deus livre. Então, quando você tem um quadrinho que é justiça e um quadrinho que é misericórdia, e a gente vai um pouco mais longe, primeira carta de Pedro, quando ele coloca assim: a misericórdia cobre a multidão de pecados. Né? Se você não consegue praticar misericórdia, se você não consegue praticar perdão, você não consegue fazer com que a justiça seja precedida pela misericórdia. Vou dar um exemplo mais direto. Vou trazer um pouco mais de direção no que eu estou querendo dizer. Imaginemos o seguinte: você tem uma criança. Ela entra por aquela porta, vem aqui na frente e faz assim para gente e sai correndo. Nós não perdoamos esse tipo de atitude. Nós agimos com misericórdia. Agora, se entra uma pessoa qualquer aqui e fala assim, "Ei, vocês estão tudo bando de palhaço", e sai, a gente nem um pouco mais de dificuldade. Leva-se um tempo para que você possa desenvolver a indulgência. A indulgência é aquela capacidade de você olhar para aquela pessoa e falar assim, ela fez isso porque ela não sabe as consequências do ato que ela fez. Então, esse é uma coisa que nós vamos desenvolvendo vagarosamente. E é o que ele coloca ali, né? Quando você nega a previdência da bondade infinita de Deus,
É como se você estivesse dizendo assim: olha, é olho por olho, dente por dente, se é pau, se é pedra, e fim de papo. Então, a gente precisa ficar com essa ideia muito clara. E o que ele tocou no assunto, gostei muito que ele falou, porque a misericórdia, ela pode, que ele falou, ele foi muito justo quando você falou do Cristo. Ela pode cobrir toda a justiça, como é feito Jesus. Jesus e Deus são misericórdia infinita. Tanto que, quando chegaram para Jesus e falaram assim, o jovem mancebo que chegou para ele e falou: bom mestre. E o que que ele falou? Bom? Quem disse que sou bom? Bom só há um, Deus. Porque Deus é pleno amor, plena justiça e misericórdia. Não há nenhuma separação entre misericórdia e justiça. Agora você vai me perguntar assim, mas espera aí, a misericórdia cobre toda a justiça? Sim, a misericórdia cobre toda a multidão de pecados. Porém, olha a conjunção adversativa, ela não entra no campo da injustiça. E o que é a injustiça? Aí que é a pergunta, né? O cara, pô, mas então, o que é injustiça? É quando você pratica alguma coisa que você já tem conhecimento e que você pratica por egoísmo ou por orgulho e por vontade própria de você e contra aquilo que já é para você positivo. Você está tentando contra a própria consciência. Existe uma parábola de Lucas que eu acho que está lá no 16, capítulo 16 de Lucas. Não, 16 não, é 12. 12, mas eu não lembro o versículo. Ele fala o seguinte, que Jesus dizendo, né, que todos os pecados contra o Filho do Homem seriam perdoados, mas os pecados contra o Espírito Santo, esse não dá para perdoar. Que é o Espírito Santo? O Espírito Santo nada mais é do que o ser, né, o Espírito, né, que já alcançou conhecimento suficiente sobre as verdades do universo, sobre as verdades da vida. E se ele já sabe, e se ele age contrário a elas, ele está agindo contrário a si próprio. Então só existe uma forma para isso, que é o que a gente chama de expiação. A expiação ocorre sempre em que você faz alguma coisa que a tua própria consciência já te indica que não é algo coerente. Umbral, região de depuração, região em que a maioria dos espíritos estão lá e estão para eles mesmos dizendo: eu sabia, mas eu fiz porque eu quis. Não tem uma diretriz. E aí, até que haja uma humildade, até que abram, eles não conseguem que você possa amparar, porque a misericórdia divina é infinita. Por isso que eu voltei nisso. Então, você pode ter feito uma coisa assim, que pode ser a coisa mais horrível do mundo. Pode ser um Adolf Hitler. Ele um dia será um espírito puro. Porque a lei do progresso é um determinismo divino. Não tem como, você vai progredir. Progresso é um determinismo. Então, você pode ter sido um Adolf Hitler, você pode ter sido um anticristo. Nós chamamos ele de um anticristo, por exemplo. Mas qualquer um que é contrário àquilo que Jesus coloca no Evangelho, qualquer um de nós, quando age contrário, aquilo é um anticristo, de uma maneira geral. Sem Mas precisa até saber. você sem saber. Por isso que a misericórdia cobra a multidão de pecados. Você chegou para o ponto que eu queria. Por isso que a misericórdia cobra a multidão de pecados. Mas o que que acontece nesse âmbito todo? Ele, com tudo que ele fez, ele matou milhares. Bom, teve pior que ele, Mao Tse-tung matou o triplo dele, né? Mas um dia estes também serão espíritos puros e felizes. Por quê? Seria a negação à previdência da bondade infinita de Deus. Onde ficaria a bondade infinita de Deus? Então, todo esse palavreado foi só para falar um pouquinho sobre a última, depois, como, com tal suposição, negaríamos a previdência da bondade infinita de Deus. Eu queria compartilhar, trazer também, não um pensamento nosso, assim, espírita, mas também trazer uma outra linha de pensamento que hoje é muito comum, que é a pergunta para aí.
Então, eu gosto muito de colocar a pergunta para a inteligência artificial para ver o que que a inteligência artificial pode trazer para nós. Só que deixa eu compartilhar para o pessoal que está na internet, que senão o Samuel não vê a pergunta. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que está nessa tela. Ela apareceu aí, Samuel? Como tá? Sim, apareceu. Apareceu, né? Tá. Eu coloquei o seguinte, né? A pergunta coloquei. O que a doutrina espírita fala sobre o anticristo? Ver o que que a doutrina, o que que a inteligência artificial nos coloca. Eu uso a da Gemini, é a gratuita, tá? A versão 3.5, não é nem a paga, não, é a gratuita. A doutrina espírita aborda o conceito de anticristo de uma forma bastante diferente das interpretações mais literais e apocalípticas. Por que que ele coloca o termo apocalípticas? Porque se a gente for olhar, eu não vou abrir aqui, porque senão eu teria que mudar novamente a tela. Existe uma outra estrutura que nós utilizamos chamada de NapSearch. O NapSearch é uma ferramenta que nós temos que é mais voltada para a doutrina espírita, em que nós podemos procurar algumas expressões. E eu coloquei lá o anticristo. Sabemos que João usa muito isso no Apocalipse e fala também na primeira carta de João, também tem muitas passagens em que ele fala sobre esse anticristo. E eu baseei a minha conversa de hoje principalmente nas falas de João, em que ele fala, ele deixa muito claro ali nas palavras de João que todo aquele que é contrário àquilo que Jesus prega, que é contrário àquilo que Jesus ensina, que vive de maneira contrária àquilo que é colocado, é contrário a Jesus, é contrário àquilo que o Cristo, que é o governador espiritual, veio nos colocar. Então, foi por ali que eu coloquei, né? Então, por isso que ele coloca exatamente essa parte da apocalípticas, né? Presentes em algumas correntes do cristianismo tradicional. No espiritismo, o anticristo não é visto como uma figura individual, não existe essa figura, né? E maligna, que surgirá no fim dos tempos para combater o Cristo. Não existe esse combate, inclusive porque não tem o que combater, né? Não há esse combate. Em vez disso, a visão espírita compreende o anticristo de forma mais simbólica e coletiva representando. Lembro que quando a resposta dele aqui de Emmanuel, né, podemos simbolizar. Esse simbólico ele traz exatamente porque, como ele tem acesso a esses livros, a inteligência artificial, ela pega e vai tirando pontos em que ela encontra respostas e ela vai juntando. Por isso ele usa o termo simbolizar. E aí ele coloca, né, compreende o anticristo de forma mais simbólica e coletiva, representando. Primeiro, o espírito de oposição aos ensinos de Cristo. Foi por onde eu parti, né? Por aí, né? O Cristo é a personificação de tudo aquilo que se opõe. O anticristo é a personificação de tudo aquilo que se opõe ao amor, à caridade, à humildade, à fraternidade e à paz, que Jesus exemplificou e ensinou. Seu Evangelho, Código Moral de Conduta do Ser Humano. É a manifestação do egoísmo e do orgulho, da vaidade, da ambição desmedida, da intolerância e de todas as paixões inferiores que afastam o ser humano de Deus e do próximo. Foi onde eu fiz algumas das estruturas. Segundo, um estado de espírito ou mentalidade. Aí já é mais uma profunda, vamos dar mais uma mergulhadinha, né? Não uma pessoa específica, mas sim uma mentalidade ou uma corrente de pensamento. E quantas correntes de pensamento existem hoje em dia nesse sentido, né? Que nega os valores cristãos e a sua essência. E tem algumas correntes hoje em dia que falam que são muito família tóxica. Uma família que possa ser de um certo grau tão tóxica que não tenha absolutamente nada que possa trazer. É. Então, são exatamente essas correntes de pensamento, né? Isso é uma corrente de pensamento que nega os valores cristãos em sua essência. Essa mentalidade pode se manifestar em indivíduos, grupos, instituições,
ou até mesmo em tendências sociais, né? Essas tendências, né? Que promovem a discórdia, a exploração, a injustiça e a negação da espiritualidade. A gente vê bastante sobre isso. Então, é um ponto a ser aprofundado. Eu não tinha tocado nisso. Outro ponto, a ausência do Cristo no coração. Onde o Cristo estaria? Onde Jesus mora? Onde Jesus interage? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Sexta bem-aventurança, pureza de coração, pureza de sentimento, pureza de pensamento. Ou seja, Jesus, ele nos fala sobre o reino de Deus que está dentro do nosso coração, como ele mesmo coloca, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o anticristo seria o opositor de ter o Cristo no coração. Ou seja, quando o indivíduo se afasta da lei de amor, do bem e da justiça, ele está agindo em consonância com o espírito do anticristo. Essa é uma condição interna e não uma entidade externa. São da própria pessoa que adotou. Eu sou melhor que todo mundo e eu vou pisar na cabeça de todo mundo. Sim, posso. Outra colocação que ele coloca, uma fase evolutiva da humanidade. Essa está muito parecida com a gente, né? A doutrina espírita entende que a humanidade, em seu processo de evolução, passa por fases de maior imperfeição moral. O espírito do anticristo pode ser visto como uma característica predominante em períodos em que o materialismo e a intolerância e o egoísmo prevalecem. No entanto, com a progressão espiritual, essa influência diminui, dando lugar aos valores do evangelho. Nós já tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos guerras, temos, mas elas são localizadas. Elas são mais localizadas. Ah, eu não vejo um campo mais para uma guerra como houveram, por exemplo, como a Primeira, a Segunda Guerra, que tinha, na Segunda Guerra, principalmente, que tinha essa ausência do Cristo no coração, e a primeira parte, né, o estado de espírito de mentalidade, né, que foi ali colocada, a coisificação, né, o nazismo coisificava as pessoas. Ou você era nazista ou você era uma coisa. E como uma coisa, isso aqui é uma coisa, fora. Isso. Então, o ser humano que era coisificado, ele poderia ser jogado fora, Dispensável. dispensável. Então, isso está bem dentro do estado de espírito e mentalidade. É quando você fala, olha, todo mundo que está dentro do meu barco, tranquilo, mas o que está fora do meu barco é coisa, pode jogar fora. Coisificação. Típica, o nazismo usou isso daí com maestria. E a gente, infelizmente, hoje em dia, a gente não cai mais nessa. É muito difícil a gente cair nessa, né? E o último, né? A reencarnação como oportunidade de superação. Essa é bem espírita mesmo, bem lá no fundo. Para o espiritismo, aquele que hoje encarna o espírito do anticristo, e aí ele coloca, ou seja, aqueles que agem em oposição aos ensinamentos cristãos, terão, pela lei da reencarnação, novas oportunidades. Está bem com o finalzinho, né? Que ele coloca, né? Que eu coloquei. Negaríamos a previdência divina e a bondade infinita. Ele está fechando com isso aí, tá? Está colocando. Agem em oposição aos ensinamentos de Cristo, terão, pela lei da reencarnação, novas oportunidades de aprendizado e progresso. Não há condenação eterna. Há sempre a chance de retificar os erros e evoluir em direção à perfeição. Lembra que eu falei que o progresso é inexorável, quer dizer, não há como você impedir o progresso. Você pode criar bastante barreiras, né? Mas o que que acontece? É que nem uma grande represa, vai enchendo, 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 uma hora destrói e leva tudo de roldão. Natural. Em suma, e aí como a inteligência artificial sempre quer fazer um parágrafo final, na verdade o parágrafo final junta tudo, né? Então ele coloca: a doutrina espírita desmistifica, né? Ou seja, tira as inverdades, né? A figura apocalíptica do Cristo como um ser individual e maligno. Em vez disso, propõe uma compreensão mais profunda, vendo o anticristo como uma força moral e espiritual de oposição ao Cristo. Só isso. Que se manifesta através do egoísmo e de todas as suas derivações. Temporária. É uma força que reside na imperfeição humana e que tende a diminuir à medida que a humanidade avança em sua jornada evolutiva. O progresso é inexorável.
abraçando cada vez mais os princípios do amor e da fraternidade ensinados por Jesus. Ou seja, as respostas, cada vez que já estamos na versão 3.5, né, da Gemini, cada vez que a inteligência artificial evolui um pouco mais, significa que ela leu mais coisas, né? Então, o que que acontece? A versão 3.5 ela não leu só os livros. Ela pega todas as palestras que estão lá no YouTube, ela transporta todas aquelas palestras para texto, aí ela faz aquele texto virar um texto que é um texto que possa ser lido, porque é muito diferente você falar e você escrever. Então, ela passa aquilo para uma condição de um texto que você possa escrever e ela agrega aquilo ao material que ela conhece. Então, a cada evolução, ela tem a versão 2.0 que a gente utilizava muito, ela não tinha absolutamente nada das palestras, do que era falado. Está agregando. Agora ela já, tudo que tem no YouTube, ela já transformou em texto e agregou. Então, você vai ver, às vezes, algumas perguntas que você coloca e que você vai falar assim, esse parágrafo que ela tirou de uma palestra lá do Haroldo Dutra, essa outra ele tirou lá do Arthur Valadares, essa outra ele pegou de fulano, você vai pegar trechos que, então, ela tira dentro de palestras. Na versão gratuita, ela não dá as fontes. Na versão paga, custa US$ 10 por mês, mas eu não comprei. Tá? Mas ela mostra do lado todos tem uma setinha para baixo, quando você clica, ela diz da onde ela está tirando. Ah, que Aí ela diz, ó, tu tirei daqui, tirei um pedaço aqui, tirei um pedaço de lá, dá todas as referências. Tá? Mas aí, ou você usa como acadêmico, né? E aí o acadêmico tem essa gratuidade, aí você clica na setinha, ele dá todas as coisas, ou você teria que realmente fazer a paga. A gente está usando a gratuita, pô, mas a gente não fica sem as referências. Em algumas vezes você tem algumas referências embaixo, tem uma setinha dizendo de referência, mas ela dá um quadro de referências assim bem leve, né? Ele não vai de parágrafo por parágrafo, porque normalmente na paga você pega parágrafo por parágrafo. E, olha, eu reduzi isso de tal lugar, eu reduzi isso de tal lugar. E ele vai dizendo de onde ele tirou. Bom, gente, o que eu podia apresentar hoje é isso. Normalmente eu falo só meia hora e deixo o resto para a gente conversar. Mas a gente gastou aí o início para apresentar a vocês e eu queria ouvir de vocês aí o que que vocês acharam. Queria ouvir do Samuel se ele tem alguma coisa que ele pode aí acrescentar para a gente. Samuel é muito bom nessa parte de pegar palavras e achei ele sempre legal, as conjunções. E aí, Samuel? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, os dois novos companheiros. Bom, vamos lá. Primeiramente, no primeiro momento, o Emmanuel fala assim para nós que podemos simbolizar como anticristo o conjunto de forças. Então, não é uma pessoa, é um conjunto de Isso. forças, né, que opera contra o evangelho na Terra e nas esferas vizinhas do homem. Então, ou seja, o anticristo, a negação do Cristo, está no todo nosso aqui, né? Então, é a nossa. Encarnado, mas também desencarnado. É o nosso problema aqui do nosso egoísmo e orgulho, tanto falado aí na inteligência artificial. São as nossas falhas, que simboliza aí o bem e o mal que nós ainda carregamos, que é essas nossas falhas, o orgulho, né? E eu também, só porque você colocou aí, onde está o negação sobre o Espírito Santo, está em Mateus, né? 12, 31, 32 e Marcos 3, 29. Até se quiser colocar aqui assim, ó, Mateus, é, por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito Santo não será perdoada. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, ele não se perdoará, nem nesta, nem na era prestes a vir. Então, quer dizer assim, você coloca a referência que você disse, né, que está no Evangelho, ok, sim, realmente existe,
Mas hoje foi muito bem exemplificado, muito bem colocado por você, esse nosso anticristo, né? Essa negação nossa de saber o que é o bem e que a gente sabe o que é o bem, fazer o bem e muitas vezes a gente faz o contrário, a gente tem essa invigilância e que faz com que a gente não faça o que o Paulo queria falar, assim, o bem que eu sei que eu tenho que fazer, esse eu não faço, e o mal que eu sei que eu não deveria fazer, esse eu faço. Então, essa nossa invigilância é o nosso anticristo Sim. que carregamos no dia a dia. Obrigado por participar mais uma vez com vocês. Um abraço a todos. O Francesco ficou lá no fundo, escondido lá. Pode chamar a atenção dele para vir para frente. Escondido. Aqui assistindo. Te ouvindo, viu, Samuel? Muito bem. Mas e aí? O que vocês acharam? Interessante? Trouxe, agregou alguma coisa? Uma coisa que Vamos me lá. marcou assim foi essa certeza no progresso, né? E eu acho que se você vai lá na história, na época da Primeira Guerra Mundial, ou mesmo na época da Segunda Guerra Mundial, eu acho que eles falaram nunca vai acontecer uma guerra desse tamanho. Estamos num progresso constante, né? Naquela época eu acho que Sim, também se acontecer uma guerra vamos ganhar rápido e vai ser resolvido facilmente, né? Então, esse otimismo, eu acho que é muito importante que se tenha cuidado, que se tenha cautela. É ok que sim, entender que o progresso é constante, mas muitas vezes não é parelho, que se diz, né? Ou seja, pode haver uma guerra do tamanho da Segunda Guerra Mundial de novo, e mesmo assim, quando voltar a civilização, vai voltar num outro patamar de novo. Ainda melhor, eu imagino. Eu acho que ah, parte do que eu entendo é que o progresso não significa que não acontecem deslizes, né? sim. Isso é Algo importante. assim. Isso é importante, né? Eu coloquei que o progresso é inexorável, ou seja, o final ele vai acontecer. O objetivo final, você foi criado para ser um espírito puro e feliz. E nós somos imortais. O único eterno é Deus. Dentro desse conjunto da imortalidade, só tem um jeito da gente progredir. Na- Dentro da eternidade não dá. A eternidade é perfeita. Então, é necessário ter um tempo. E nós estamos dentro desse tempo. E nós vamos ficar nesse tempo o quanto for necessário, até que a gente se purifique de maneira a chegar a um grau de perfeição de um Cristo que possa viver completamente fora do tempo, ou seja, dentro da eternidade, ali, vamos dizer, usando uma expressão que hoje é muito comum, né? Orbitando em torno do Criador. Orbitando em torno do Criador. Que é a única forma que a gente pode imaginar, né? A gente pode imaginar, porque a gente tem uma ideia tão tosca de Deus, né? A gente compreende tão pouco, a gente só consegue entender os atributos, né? E nada além dos atributos. Então é o máximo, mas a colocação sua é importante. Eu, eu penso que pode acontecer. Foi perguntado para Chico, para perguntar, e se ocorresse uma, porque quando o Chico estava vivo, nós estávamos no meio do que aquilo que a gente chamava, você deve lembrar disso, Guerra Fria. E existia ali uma possibilidade de um extermínio, uau, utilizando o armamento nuclear. Então perguntaram, né, para o Chico, olha, e se eles decidirem acabar com o mundo? Como é que fica? E nós? E o Chico falou assim, Emmanuel falou para o Chico, olha, fique tranquilo, na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai. Porque é bem optimista, não é? Se supõe que você não vai ser um espírito evoluído da noite para amanhã. Vai ter seu tempo, mas o que eu entendo é que você não retrocede, você, aunque seja um tiquinho, você vai entendendo, vai evoluindo e tem que vigiar, orar e estar sempre atento, não é? Não é, agora já fiz minha lição, então agora já estou, tenho um crédito. Não é assim que eu entendo. A gente age muito ainda por crédito, né? Interessante. E a gente sempre fala assim, né? Vou fazer um pouquinho. Quem sabe se eu fizer um pouquinho de bem, eu vou conseguir um apartamentinho lá em nosso lar, com a visão da praça, né?
Muito, muito, tá muito ainda. É muito fácil, né? Por isso que eu parei um pouco, né? Que eu comecei a comparar aquelas caixinhas, né? Da justiça e da misericórdia, né? Que eu falei para você, vou só caminhar um pouquinho, né? Da misericórdia entrando na justiça, porque não dá para ir muito lá para frente. A gente ainda está um pouco distante disso. Tá um pouco distante. Mas eu gostei do seu ponto, um ponto interessante isso. Olha, interessante. A gente está estudando no nosso NEP a parábola do o administrador infiel. Essa parábola é bem interessante, porque é de um administrador que administra os bens, né, os bens de Deus, né, e ele vai lá e chega assim, ó, quanto é que você está devendo? Ah, para o senhor. 100 sacos, ó, marca 50, quanto é que você deve? Ah, devo 70, marca 30, né? E a gente olha assim e fala assim, cara, velhaco, né? Tá dando um 7 horas. Não, mas não é. O problema é que a gente ainda é muito matéria. Esses bens são de Deus. E você pode roubar alguma coisa de Deus? Você rouba alguma coisa de Deus? Tem como roubar alguma coisa de Deus? Olha, até a própria física diz isso, né? É, Nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. mas é. Então, roubar alguma coisa de Deus? Não dá, é impossível. É impossível. Vai faltar algum recurso para Deus? Chegaram lá, roubaram tudo da tua casa. E aí vou chegar assim, pô, coitado do Nivaldo, leva as coisas dentro da casa do Nivaldo, como é que o Nivaldo vai ficar? Chega lá para Deus e Deus fala assim, putz, o cofre tá meio vazio, não vai dar para ajudar. Não tem problema, né? Move tudo pro Nivaldo. Foram lá, roubaram tudo do Nivaldo, o Nivaldo faz um joguinho da lota, ganhou 100 milhões, lá vai encher a casa dele 10 vezes. Entendeu? Então não falta recursos para Deus, não falta recursos para É uma Deus. coisa limitada. Então, o nosso entendimento nessa parábola ela é muito limitado. A gente fica achando que. E, na verdade, o que se pede para nós é que, como mordomos ou administradores, que a gente use os recursos que Deus nos deu para praticar o quê? Para praticar o bem. Só isso. Então, se eu vou pegar e você vai tirar, eu vou cortar a tua dívida, estou praticando o bem, estou praticando a caridade. É isso que a gente não pode entender essa parábola como sendo um velhaco. A ideia, você precisa pegar o simbolismo. Ele é um administrador, como qualquer um de nós, que administra as coisas que não são nossas. E nós podemos utilizar isso da maneira que é melhor que a gente quiser. Só para encerrar e não ficar, porque às vezes isso pode gerar um pouco de mal-estar, né? A gente está falando de bem material. Então eu vou trazer um exemplo que não é bem material e que vai matar essa ideia e vai te dizer o que é que eu estou querendo dizer. O sujeito está vivo aqui agora, pega um copo de veneno, toma e morre. Tomou veneno. É justo que ele vai para o mundo espiritual, ele se suicidou, ele vai ter lá um processo todo, passado por aquele processo, a misericórdia infinita vai proporcionar para ele uma reencarnação. A justiça age. Ou seja, se ele tomou um copo de veneno, ele gera danos no seu sistema gástrico. Então, o que acontece? Ele vai nascer, ele volta para o mundo, mas ele traz consigo marcas que ficaram no seu perispírito. Ele traz problemas no seu sistema gástrico. Se eu sou um médico, e você chega no meu consultório, está com um problema gástrico, eu olho para a sua radiografia, olho para o seu estado e falo assim: eu posso fazer uma cirurgia em você e você vai ficar perfeito. Não vai passar, não vai ter mais nenhum problema. Eu estou agindo de maneira incorreta? Não, você está me ajudando. Você está praticando exatamente o que fez o administrador. Você está. Como é que fala mesmo? Deus ajuda a criatura através da criatura, não há outra forma. Isso. Então você está sendo um meio de praticar o quê? A misericórdia que cobre a multidão de pecados. E vai oportunizar a ele essa dificuldade que ele teve, vamos dizer assim, essa recuperação, para que ele se torne mais um veículo da prática do bem, porque
compreendendo, ele sentiu, ele passou por essa dificuldade, ele venceu essa dificuldade. Quando ele vê um outro que está passando por uma dificuldade igual, ele fala assim: Olha, conheço um médico que me ajudou pra caramba. Vem comigo, vou te levar lá para gente. A caridade a gratidão é contagiante. Entendeu a ideia que eu quis dizer? Às vezes as pessoas, quando eu falo assim, olha, na parábola lá do administrador infiel, ele reduz usa as coisas do mundo. Você usa as coisas do mundo como você quiser, ou para o bem ou para o mal. Os, os meios do mundo, eles são neutros. É neutros. Você dá. É que nem a mediunidade, se ela é neutra. Desculpa, caminhei 5 minutos a mais. Semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre religiões. A pergunta é: em que sentido devemos tomar o conceito de religiões? Olha que bela pergunta, né? Uma resposta de 1, 2, 3 parágrafos. Em que sentido devemos tomar o conceito de religiões? Você vai abordar isso aqui numa conversa geral, ou também utilizando de outros recursos. Vamos agradecer então a toda a espiritualidade amiga que nos ajudou, que nos amparou, que esteve conosco até agora. Que nós possamos levar paz, que nós possamos levar um pouco de todas essas boas energias que aqui cultivamos nesse estudo para os nossos lares, para os nossos locais de trabalhos. E agradecido a toda essa espiritualidade, a Jesus e aos nossos irmãos espirituais, e pedindo desculpas aí por avançar nesses 7 minutos a mais, vamos agradecer com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus.